Olá, meu nome é Sandy Gilson, eu faço parte do grupo 7 da turma de Biossistema do Corpo Humano da AGE de Paripiranga, e o meu grupo ficou responsável por falar sobre o sistema cardiovascular. Bom, o sistema cardiovascular é formado pelo coração, que é uma bomba muscular, e os vasos sanguíneos. Os dois trabalham juntos para garantir que todo o corpo receba nutrientes e oxigênio. Os vasos sanguíneos são veias, artérias e capilares. As veias, elas possuem a pressão sanguínea baixa, as artérias têm a pressão sanguínea alta. As veias são as que transportam o sangue do corpo para o coração e as artérias carregam o sangue do coração para o corpo. Mas agora eu vou falar especificamente da anatomia do coração. O coração está sobre o diafragma e entre os pulmões. Ele possui o formato de um cone invertido com o ápice voltado para baixo e apresenta aproximadamente o volume de uma mão fechada, normalmente pesando 300 gramas. Ele é um músculo responsável por impulsionar o sangue do corpo, por isso é comparado a uma bomba, recebe o nome de bomba muscular. O coração, ele possui três paredes, que são elas: o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. O endocárdio é uma túnica formada por endotélio que repousa sobre uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que é a camada subendotorial, que é conectada ao miocárdio pela camada subendocardial. Essa camada apresenta nervos, veias e ramos do sistema que conduz o impulso nervoso. O miocárdio, ele é um músculo cardíaco involuntário. Ele é a camada mais espessa do coração e é responsável pela capacidade de contração do órgão. Essa camada é formada por feixes de fibras musculares cardíacas, as quais estão orientadas em várias e diversas direções. O miocárdio, ele envolve as câmaras do coração, sendo mais espesso no ventrículo, principalmente no ventrículo esquerdo, e mais fino nas paredes dos átrios. E por fim, a última parede é o pericárdio, que é um saco invaginado que envolve o coração, e ele é dividido em dois, que é o pericárdio parental e o pericárdio visceral. O pericárdio parental é uma camada externa, e o pericárdio visceral é uma camada mais interna, que forma o chamado epicárdio e reveste o coração externamente. Como já foi mencionado quando eu falei da parede do miocárdio, o coração é dividido em quatro câmaras: dois ventrículos, que são as câmaras inferiores, e dois átrios, que são as câmaras superiores. Os átrios servem para bombear sangue para os ventrículos, e os ventrículos bombeiam o sangue para todo o corpo humano. Os átrios estão separados pelo septo interarterial, e os ventrículos separam-se pelo septo interventricular. Por conta dessa função que eu falei do átrio e do ventrículo, o átrio é conhecido como câmaras coletoras, e os ventrículos são conhecidos como câmaras bombeadoras. Visando esse papel, né, das câmaras, é possível entender porque as câmaras dos ventrículos, elas possuem uma parede mais envolvida, principalmente o ventrículo esquerdo. E os átrios possuem paredes mais finas, vamos dizer assim. Porque o ventrículo, ele é responsável pela contração com maior vigor para que o sangue seja levado para diversas partes do corpo. Já o átrio não, o átrio, ele só precisa bombear para o ventrículo. Por isso que as paredes do átrio são mais finas que as dos ventrículos. Cavidade do coração. A principal função dos átrios é a de facilitar a circulação através da contração e do relaxamento rítmico de suas paredes. Átrio esquerdo é responsável por coletar o sangue oxigenado que volta ao coração pelas veias pulmonares. Átrio direito recebe fluxo venoso desoxigenado das veias cava inferior e superior do seio coronário das veias cardíacas anteriores e menores. Os ventrículos cardíacos funcionam coletando o sangue que flui para eles vindo do átrio e em seguida contraindo para expelir o volume sanguíneo acumulado para os tecidos periféricos. O ventrículo direito coleta sangue desoxigenado do átrio direito. O ventrículo esquerdo recebe sangue do átrio esquerdo do coração através do relaxamento da válvula mitral. Válvulas do coração. Temos 4 válvulas no coração, as quais impedem o refluxo do sangue, proporcionando desse modo uma movimentação do sangue em uma única direção. As válvulas mitral e tricúspide controlam o fluxo de sangue dos átrios para os ventrículos. As válvulas aórtica e pulmonar controlam o fluxo de sangue para fora dos ventrículos. Nódo sinusal, sinoatrial. Está situado na parede posterolateral superior do átrio direito, imediatamente abaixo e pouco lateral à abertura da veia cava superior. O nó age como o marcapasso natural do coração. Nódo atrioventricular. O sistema condutor atrial é organizado de tal modo que o impulso cardíaco não se propague dos átrios aos ventrículos muito rapidamente. Esse retardo permite que os átrios se contraiam e esvaziem seu conteúdo dos ventrículos antes que comece a contração ventricular. Os responsáveis por esse retardo da transmissão para os ventrículos são principalmente o nódo AV e suas fibras condutoras adjacentes. Anatomia dos vasos sanguíneos. As vênulas são vasos sanguíneos que transportam sangue de um leito capilar para uma veia.
As veias são os vasos que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. As veias são formadas por 3 camadas. Túnica interna é formada por tecido conjuntivo. Túnica média é a camada mais resistente e é formada por tecido muscular e tecido elástico. E a túnica externa, também conhecida como túnica adventícia, é formada por um tecido conjuntivo flexível. Agora um pouco da anatomia das artérias. Ao contrário das veias, as artérias levam o sangue que sai do coração até o corpo, e esse sangue é rico em oxigênio e nutrientes para os tecidos. A túnica adventícia é a mais externa, a túnica média, a que fica no miolo, e a túnica íntima, o tecido que fica mais perto do sangue, e essa é a composição das artérias. Mas, diferente das veias, as artérias são um pouco mais espessas. Isso porque, como elas estão em contato direto com a sístole cardíaca, elas precisam suportar mais pressões. É o que nós vemos no ciclo cardíaco. Quando acontece a sístole, 120 milímetros de mercúrio é a quantidade mínima de pressão que a artéria aorta precisa suportar. Além disso, depois de carregar todo o sangue pelo corpo, não são as artérias que promovem essa doação de nutrientes. Primeiro, as artérias se reduzem às arteríolas, que são porções um pouco menos espessas que as artérias. E das arteríolas, elas se ramificam em redes ainda menores chamadas capilares. Os capilares são assim chamados porque a sua espessura é igual ou menor que um fio de cabelo. E são os capilares que vão fazer essa difusão dos nutrientes, do oxigênio de outras porções para os tecidos. É através dele que se processam todas essas trocas nutritivas. Circulação sistêmica, também denominada de grande circulação, leva o sangue rico em oxigênio presente no ventrículo esquerdo para todas as partes do corpo. Trajeto da circulação sistêmica: coração, corpo humano, coração. Circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, ou pequena circulação, o sangue pobre em oxigênio encontrado no ventrículo direito é bombeado por meio da artéria pulmonar para os pulmões. A artéria pulmonar ramifica-se e segue cada uma para um pulmão. Ao ocorrer essa ramificação, há uma diminuição do calibre dessas artérias, formando-se em artérias de pequeno calibre até os capilares que irão envolver os alvéolos pulmonares. Nesse local, ele sofre o processo de hematose, tornando-se oxigenado. O sangue é então transportado de volta para o coração, sendo lançado no átrio esquerdo pela veia pulmonar. Então, a função da circulação pulmonar é levar sangue pobre em oxigênio para os pulmões e devolvê-lo rico em oxigênio para que, assim, o sangue possa ser bombeado para o restante do corpo. Circulação coronária. A circulação coronariana refere-se à movimentação de sangue através dos vasos do miocárdio. Os principais vasos coronários são as artérias coronárias, direita e esquerda, que se originam como ramos da parte ascendente da aorta. Estas artérias voltam para o coração, dividindo-se em vasos cada vez menores que penetram fundo no músculo do coração. Cada artéria se ramifica várias vezes para fornecer oxigênio e nutrientes para todo o músculo cardíaco e os dois principais ramos. A maior parte do sangue desoxigenado que transporta dióxido de carbono e resíduos é coletada por uma grande veia na face posterior do coração, o seio coronário, e se esvazia no átrio direito. Para complementar ainda mais nosso aprendizado sobre anatomia cardíaca, vamos agora examinar as estruturas citadas na prática. Então, pessoal, a primeira coisa que nós percebemos aqui externamente é a diferença na consistência das paredes do ventrículo direito e do esquerdo. Como a gente pode ver aqui, o esquerdo é bem mais rígido, porque ele tem um miocárdio mais robusto, justamente porque ele precisa pulsar sangue para o corpo todo, enquanto que o ventrículo direito bombeia sangue somente para os pulmões. Então, nós vamos agora fazer o caminho do sangue pelo coração e aproveitar para ver as estruturas. Então vamos supor que o sangue já percorreu todo o corpo, já fez as trocas metabólicas com os tecidos do corpo e está agora retornando através da veia cava, que é essa daqui. Deixa eu pegar uma pinça para ficar mais fácil de ver. Essa daqui é a veia cava. Essa veia desemboca no átrio direito. Como podemos ver aqui, fizemos uma incisão que vai da veia cava superior até a parede do átrio. Aqui temos alguns vasos sanguíneos importantes para ver. A veia cava superior, que traz sangue da parte superior do corpo. A veia cava inferior, que traz sangue da parte inferior do corpo. E o seio coronário, que traz sangue
do próprio coração. Aqui dá para ver, ó, que eu estou colocando a pinça, dá para enxergar o seio coronário. Também no átrio direito podemos identificar essas protuberâncias de músculo, que são chamadas de músculos pectíneos, que ajudam o átrio a contrair. Fizemos agora uma incisão que vai de uma veia cava à outra, para facilitar a visualização da abertura do ventrículo direito. Voltando então ao caminho do coração. Ele é bombeado do átrio direito para o ventrículo direito, passando então pela primeira válvula atrioventricular, chamada de válvula tricúspide. Fizemos aqui uma incisão na parede do ventrículo direito e podemos visualizar agora as válvulas da válvula tricúspide. Aqui vemos uma, aqui vemos outra, e aqui atrás temos a terceira. Essa daqui dá para ver melhor. A gente percebe também que a extremidade das válvulas estão presas às cordas tendinhas, que são esses pequenos tendões que prendem as válvulas para que elas não evertam em direção aos átrios durante a contração ventricular. Outra estrutura que podemos notar aqui são essas protuberâncias musculares. Elas são chamadas de trabéculas cárneas. E elas, além de ajudar o ventrículo a contrair, elas também prendem as cordas tendinhas. E as que fazem isso são chamadas de músculo papilar. Aqui podemos ver um. Então, voltando ao caminho do sangue pelo coração, nós sabemos que quando o ventrículo contrai, o sangue é impedido de voltar graças às válvulas atrioventriculares. Então ele tem apenas um caminho a seguir, que é em direção aos pulmões, através da artéria pulmonar, que é essa daqui. Quando o sangue passa pela artéria pulmonar, ele é impedido de voltar ao ventrículo graças à primeira válvula semilunar, que é a válvula do tronco pulmonar. Seccionamos aqui boa parte da artéria pulmonar para mostrar a válvula do tronco pulmonar, que impede que o sangue retorne ao ventrículo direito após a contração deste. Então, quando o sangue quer retornar, ele enche esses bolsinhos e eles se comprimem um contra o outro, impedindo assim que o sangue retorne. O sangue, então, passa pelos pulmões e sofre o processo de hematose e volta ao coração através das veias pulmonares. Aqui nós podemos ver uma. Aqui tem outra. E as veias pulmonares desembocam no átrio esquerdo. Ele já está aberto aqui. Então, voltando para o caminho do sangue, ele é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e passa pela segunda válvula atrioventricular, a válvula bicúspide ou mitral. Fizemos agora uma incisão que vai da base do coração até o seu ápice. E aqui podemos ver o quão robusto é o miocárdio do ventrículo esquerdo. Aqui também podemos visualizar melhor as cordas tendinhas e os músculos papilares. Essa é uma das válvulas da válvula bicúspide. A outra aqui foi dividida em duas durante a incisão. Aqui está uma metade e aqui está a outra. O sangue arterial, então, é bombeado do ventrículo esquerdo para a maior artéria do corpo humano, a aorta. Quando o sangue arterial passa pela aorta, ele também é impedido de voltar graças à segunda válvula semilunar, que é a válvula da aorta. A gente vê aqui que ela também tem um formato de bolso. Então ela funciona do mesmo jeito da válvula do tronco pulmonar. Outro vaso sanguíneo importante para a gente prestar atenção é a coronária. Quando o sangue passa pela válvula, ele imediatamente já entra aqui, ó, na artéria coronária. Externamente no órgão, nós também podemos identificar alguns ramos da coronária. Aqui, ó, debaixo do tecido adiposo, seguindo aqui em direção ao ápice.